Vamos lá então, pessoal. Bom dia para todo mundo, né? Mais uma vez a gente está aqui para estudar a Epístola de Paulo aos Romanos, essa carta que é tão especial, quase que esse tratado teológico. Como sempre, a gente tem lá aquelas regrinhas, né, na nossa videoaula, então o microfone de todo mundo, por enquanto, desligado, né? Quando você tiver alguma coisa a acrescentar, quiser falar qualquer coisa, e é importante que você participe, habilite o microfone, né? Avisa que você vai falar, e aí eu, autorizando você, pode participar da aula, e aguarde sempre o fim da gravação para a gente orar. Então, no finzinho da aula, eu encerro a gravação, faço a oração e aí a gente se despede, tá? Então, só para a gente retomar aqui, hoje o tema da nossa aula, nós vamos falar sobre os efeitos da justificação. Então, a gente vem desde o capítulo 1 falando a respeito do que é esse aspecto da justificação, e hoje a gente vai estudar, então, do capítulo 5, do verso 1 até o verso 21, para falar desses efeitos da justificação na vida da gente, tá? Para a gente começar isso aqui, pessoal, entender esse conceito de justificação, a gente precisa primeiro entender o que é a justificação quando a gente fala de salvação, né? Quando a gente fala de salvação, muitas vezes a gente fica muito preso a simplesmente a nossa, como eu posso falar, absolvição diante de Deus no que diz respeito a uma condenação à morte eterna, que é o salário do pecado. Então a gente foca muito a questão da salvação somente nesse aspecto, né, de ser livrado do inferno. Mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação é um processo e a justificação é parte desse processo de salvação. Para que a gente possa entender um pouquinho, eu procurei esses aspectos da salvação em alguns livros e tem um livro de teologia sistemática muito interessante do Erickson, que é chamado Introdução à Teologia Sistemática, e que ele mostra para a gente os aspectos da salvação. E o Erickson ele divide a salvação em algumas partes. Primeiro ele fala de um aspecto antecedente à salvação propriamente dito, ou seja, algo que acontece antes da conversão, que seriam dois aspectos aí, a eleição e o chamado. A gente vai tratar sobre isso quando a gente falar de predestinação e livre-arbítrio, daqui a algumas aulas na Epístola de Paulo aos Romanos. Então, o Erickson aqui ele diz que existe um antecedente no processo da salvação, que antecede aí a tomada de decisão de seguir a Jesus, que é a eleição e o chamado, o fato de Deus nos escolher e nos chamar. Depois tem o que a gente chama de início da salvação, que na verdade é o ato, né, do que a gente costuma chamar de conversão. E quando acontece aí a conversão, a gente tem primeiro a união com Cristo, nós somos unidos a Jesus, a justificação, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje, a adoção, nós somos feitos irmãos de Jesus e filhos de Deus, consequentemente, né, e co-herdeiros das promessas. A conversão, que é a mudança do estilo de vida, né, de caminho, e a regeneração, que é a nossa transformação em uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o nosso intuito aqui é falar da justificação, que é esse ponto aqui do início da conversão, do início da salvação, digamos assim. Depois disso, existe uma continuação da salvação, aí sim entendendo a salvação como processo, que é a santificação, que é o processo do Espírito Santo trabalhando na vida da gente, a fim de que, com o nosso auxílio, com a nossa busca pelas coisas de Deus, a gente se torne cada vez mais semelhante a Jesus, e a perseverança, que é o fato da gente se manter salvo, né? Porque uma vez salvo, sempre salvo, mantendo-se salvo até a conclusão, né? Ou a complementação da salvação, que é a glorificação. Então a salvação ela não é um aspecto que acontece no momento e acaba, ela é um processo que começa com a eleição e chamado e termina só naquele grande dia, quando nós somos ressuscitados e formos glorificados por Deus e habitarmos eternamente com Deus. Então, dentro desse processo que é a salvação,
no capítulo 5 aqui, Paulo ele trabalha com a gente o conceito de justificação, que é o que acontece, é uma dos vários aspectos que acontecem no ato da conversão. O Caio coloca assim, pessoal, é interessante que, tendo em vista esse processo, fica mais fácil entender o que o autor de Hebreus, quando mesmo fala em perfeição, porque o termo diz respeito à salvação. É isso mesmo, Caio, na verdade, a salvação, tem até uma frase que eu não lembro de quem é, né? Que eu já ouvi bastante, muito especialmente durante o ministério do pastor Genivaldo, aqui na Ibaja, em que ele dizia assim, né? É um outro autor que ele cita, que diz assim: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então a salvação ela é um fato, ela aconteceu no dia que você tomou a decisão por Cristo, ela continua acontecendo por meio da santificação, nessa transformação nossa à semelhança de Jesus, e ela vai acontecer naquele grande dia. Então a salvação ela é um processo, né? Então eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Cada uma dessas etapas estariam aqui no início, na continuação e na complementação da salvação. Tá? Eu trouxe esse processo para a gente entender que aqui, no capítulo 5, Paulo está falando desse pedacinho somente aqui, que é a justificação. Durante o livro, ele vai tratar outros aspectos, a gente vai falar de eleição, a gente vai falar de adoção, vai falar de santificação, mas ele, nesse momento, ele está falando aqui de justificação. Sim, ó, o Caio diz assim, ó, pessoal, podemos de uma forma equivocada isolar a santificação a partir do termo perfeição, mas é preciso considerar esse processo. Sim, Caio, é preciso a gente entender que uma vez que nós fomos salvos, nós fomos chamados, convocados a nos tornarmos semelhantes a Jesus. E esse processo ele vai durar durante toda a nossa vida aqui. Né? Também outra expressão que a gente escuta bastante, né? A salvação é como andar de bicicleta, né? Você tem que continuar pedalando. A gente precisa continuar pedalando, se equilibrando para completar a salvação, que vai ser completa, né? Porque foi Deus quem nos salvou, não tem a ver com os nossos méritos. Então eu trouxe toda essa situação aqui, pessoal, para a gente entender do que a gente está falando aqui com relação à salvação e o que Paulo, né, está expressando para a gente aqui, em especial nesse capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Então a gente vem conversando aí já há um tempo, falando que a salvação é pela fé, que ela não é por mérito nosso, mas aí a gente vai se ver diante de uma questão do que a gente pode chamar de complexidade da justificação. Porque o que acontece, pessoal? A gente tem aí dois extremos, né? Deus é amor e Deus é justiça. Então, por que eu estou dizendo isso? Como Deus ele é justo, ele estabeleceu um padrão para que as pessoas se relacionem com Deus. E esse padrão é a santidade. Então, a gente precisa se santificar para poder se relacionar com Deus. Deus é santo, como ele é santo, ele é totalmente separado de nós, e o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento baseado em santidade. Só que a gente não tem condições de arcar com isso. E aí tem outro ponto que Deus também é amor. Deus nos ama e ele quer se relacionar com a gente. Só que o que acontece? Como nós somos pecadores, estamos incapacitados de nos relacionar com Deus, né? Nós somos pecadores, estamos incapacitados de nos relacionar com Deus, surge aí um dilema. Se Deus é justo, nós precisamos então pagar o preço pelo nosso pecado para podermos nos relacionar com Deus. Então, esse é um dilema da questão da justificação. Calma aí. Bom dia, Mar, seja bem-vinda. Clique um pouquinho no parar a apresentação, porque a gente está vendo aí o visorzinho do seu celular. Clique em cima do. Isso, em cima do parar a apresentação para a gente poder ver. Vamos lá, retornar a apresentação.
Vou voltar aqui. Isso, então vamos lá. Então, a gente está diante desse dilema. Então, Deus é justo, e para que eu possa me relacionar com Deus, eu preciso, de alguma maneira, pagar os preços do meu pecado. Só que Deus é amor. E como Deus é amor, Deus anseia se relacionar conosco. É o liberalismo, que seria assim: olha, Deus é amor. Então, pouco importa a maneira com que eu vivo, ele me ama e vai se relacionar comigo. Então, eu posso viver como eu quero. Posso levar a vida como eu quiser. Deus não vai levar em conta os meus pecados. E por outro lado, eu tenho Deus é justo. Esse extremo pode me levar ao legalismo. Ou seja, eu preciso fazer algo para me relacionar com Deus. Então, percebam que, a depender do extremo que eu adotar, isso vai, de alguma maneira, modelar o meu jeito de viver o evangelho, o meu jeito de viver o que eu entendo como evangelho. É por isso que a gente vê pessoas que se esforçam em demasia para alcançar a salvação, então elas precisam cumprir ritos, precisam seguir regras, precisam fazer uma série de coisas para poder se relacionar com Deus, e tem pessoas que vivem como se não precisassem prestar contas para ninguém. E aqui Paulo vai trabalhar no capítulo 5, de uma forma, em especial no final do capítulo 5, para falar que não é nem um extremo, nem outro. Ou seja, Deus é amor e justiça. Os dois, ele não é só amor, ele é plenamente amor, mas ele não é só amor. Ele também não é só justiça, ele é plenamente justo, mas não é só justiça. Então é nesse caminho que Paulo vai trilhar com a gente aqui, no capítulo 5, especial na segunda parte. Pode falar, Ana, pode falar sim. Ô Lu, essa questão de Deus ser amor e ser justiça, eu já ouvi muitas vezes o fato assim, Deus é amor, ele nos salva. Deus é justiça, você tem que fazer as coisas certas. Porque Deus requer de você ações para provar de que ele é justo e que você está andando no caminho certo. Eu já escutei muito essa frase, né? Mas aí a ideia não seria assim. Deus é amor, ele nos salva, mas ele é justiça. Houve um preço para essa salvação. Não foi algo de graça. Essa salvação custou o sangue de um inocente. Seria nesse aspecto, porque muitas vezes a gente distorce esse texto para justificar que as nossas obras têm que ser corretas, porque Deus é justo. Então, assim, você errou, cuidado, Deus é justo, ele vai te castigar. E pelo meu entendimento no texto, seria assim, Deus é justo, a sua salvação teve um preço. Ela não foi de graça, algo do tipo. Isso, é exatamente isso mesmo, né? E é importante a gente entender que a maneira com que a gente enxerga esses aspectos, elas acabam impactando na maneira com que a gente vive o que a gente chama de evangelho. Então, o que acontece aqui? Se a gente cai para um desses extremos, o que vai acontecer? A gente vai cair também em outros extremos na nossa prática cristã. Então é importante a gente entender que o que é Deus é justo, como a Ana mesmo disse. O pecado tem um preço. E esse preço precisou ser pago. Então, como foi pago esse preço? Por meio de Jesus. Então não é algo, não precisa pagar o preço, foi pago. E por que eu digo que isso muda a maneira com que a gente enxerga o evangelho? Tem um aspecto interessante nesse livro aqui, do Timothy Keller, que a gente está usando aí para poder montar as aulas de domingo. E tem nessa lição que fala a respeito do capítulo 5 aqui, ele fala interessante como essa percepção extremista é perigosa. Então, por exemplo, uma pessoa que foca muito na questão do legalismo, que só pensa no Deus é justo, como é que ela vai pensar? Ela vai pensar assim, se Deus é justo, se Deus é santo, eu preciso fazer por merecer essa justiça. Eu tenho que ter justiça própria.
Se Deus é justo, se Deus é santo, o meu corpo é ruim, eu estou separado de Deus, então eu preciso rejeitar qualquer tipo de prazer, porque tudo que acontece no corpo é o ruim, que é o asceticismo isso. Se Deus é justo, Deus é santo, o pecado é o principal problema da sociedade e eu preciso evangelizar as pessoas. Só evangelizar. O foco é somente evangelização. Se Deus é santo, eu sinto culpa porque eu sou pecador. A culpa fica me corroendo. Deus é santo, então eu preciso me arrepender. Até aí tudo bem. O outro extremo do Deus é amor também traz problemas pra gente. Se Deus é amor, você não precisa ser justo, Deus é amor. Se Deus é amor, nós somos bons, embora estejamos caídos, mas eu posso viver como eu quiser, eu posso satisfazer os meus apetites naturais. Deus é amor? Se Deus é amor, o pecado ele é um problema, mas o mais importante é eu fazer justiça social. Não vou me preocupar com o evangelismo, porque Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. Então ninguém precisa mudar. Se Deus é amor, eu não preciso ter culpa de nada. Tá tudo bem comigo. Deus é amor. E se Deus é amor, eu não preciso me arrepender. E o evangelho não é nem um extremo, nem outro. Ele coloca aqui, interessante, na página 148 desse livro. Deus é amor e é justiça. Logo, receba a justiça perfeita de Deus. Deus se fez justiça. Ele pagou o preço pelo pecado. Se Deus é amor e justiça, não existe o corpo é ruim e o espírito é bom, nem vice-versa. Tudo que a gente convive aqui pode ser bom ou pode ser ruim, então eu tenho que exercer a minha liberdade, mas exercer essa liberdade com sabedoria. Deus é amor e Deus é justiça, então o pecado ele impacta não só com o aspecto espiritual das pessoas, impacta com tudo. Então eu evangelizo, mas também pratico a justiça social. Deus é amor e é justiça, legal, eu tenho culpa nas coisas que eu fiz, mas eu posso descansar em Jesus. Eu tenho culpa, mas Jesus pagou o preço dessa culpa. Deus é amor e Deus é justiça. Então eu tenho que me arrepender de duas coisas: dos meus pecados e da minha mania de querer eu mesmo pagar os meus pecados, da minha justiça própria. Então, por isso que esse conceito de justificação ele é tão complicado, porque é algo difícil da gente entender. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para ser declarado justo, mas a partir do momento que Deus me declara justo, eu preciso buscar a santificação. E aí a Ana coloca um negócio interessante. Se Deus é justiça, a única justiça que é de fato justa é a versão dele, nunca a nossa. Então, o padrão de justiça de Deus é o padrão dele, não o meu. Então, é bem complexo isso, e Paulo tenta tratar, né? A gente já falou um pouquinho do que é a justificação na aula passada, de que é o fato de Deus nos considerar, nos declarar justos, mesmo a gente sendo pecador, mesmo eu sendo pecador. Deus declara o Luciano justo, mesmo sabendo que o Luciano é pecador. Tá? E aqui a gente vai ver, na carta de Paulo aqui, aos Romanos, algumas características, alguns efeitos, na verdade, dessa justificação, para a gente poder entender o quê? Que diferença faz eu ser justo? Que diferença faz eu ter sido justificado? Então, esse é o nosso desafio aqui, né? Legal, Deus me declarou justo, mas que diferença isso faz na minha vida? Tá? Então é esse o desafio que Paulo coloca para a gente, e é isso que a gente vai conversar então a partir de agora. Vou começar a leitura com vocês aqui, deixa eu só mudar o modo de apresentação aqui.
para a gente poder ler o texto também. Eu estou apresentando só o slide, mas vamos lá. Então, lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 1, a gente vai ler o verso 1 aqui, tá? Diz assim, vou colocar aqui para vocês, projetar para vocês poderem ver. Então diz assim, Romanos 5:1, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa interessante aqui, que é um efeito da justificação. Quando nós somos declarados justos por Deus, por meio de Jesus, o Paulo ele escreve que fala que nós, a partir daí, nós temos paz com Deus. O que isso significa, pessoal? Que lá em Gênesis, no capítulo 3, ou a partir de Gênesis, capítulo 3, quando o primeiro casal comete o pecado de desobediência a Deus, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, passa a partir daquele momento a ter uma hostilidade entre os seres humanos e Deus. Então passa a ter ali uma hostilidade em função da desobediência. Com a justificação, essa hostilidade deixa de existir, ou seja, quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente entende a obra de Jesus na cruz e a gente se entrega para Jesus, o que acontece? Nós somos justificados. E quando a gente é justificado, esse estado de hostilidade anterior passa a ser um estado de paz com Deus. Ou seja, não estou mais de mal com Deus. Agora eu tenho paz com Deus. Não há mais um ambiente hostil na minha relação com Deus. Então é o que Paulo fala aqui, primeiro nesse verso 1. Temos paz com Deus e essa paz é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro efeito da justificação. Nós estávamos num ambiente hostil com Deus, e a partir de agora, a partir da justificação, a gente passa a ter paz com ele. Claro, Caio, pode falar. Opa, você tá conseguindo me ouvir bem aí, Lu? Bem, bem. Maravilha. Então, na verdade, é uma pergunta que eu quero fazer, né? É assim, essa questão da gente ter paz com Deus, né? Eu queria entender como que a gente faz para identificar, não sei se isso é possível, não sei nem se eu estou usando a palavra certa, né? Mas, tipo, como que a gente faz para identificar essa paz, até mesmo de uma maneira correta? Porque, assim, eu tendo a pensar que muitas vezes a gente comete um equívoco em achar que a nossa maneira de viver é que traz essa paz. Por exemplo, às vezes a gente está sei lá, a gente está andando num caminho que a gente considera justo e certo. E aí, por conta dos nossos atos, a gente acredita que a gente está sendo justificado. É cometendo aquele equívoco do outro extremo, né? E por outro lado, quando a gente erra, quando a gente falha, a gente tende a pensar que Deus ele tá bravo com a gente, né? Que ele não nos quer mais e coisas do tipo e coisa e tal. Só que aí a gente pega a Bíblia lá em 1 João, a gente vê que o amor lança fora todo medo, né? Ou seja, quando a gente tende a estar presente diante de Deus, todo o amor, né, dele nos tira esse medo, né, da ira e coisa e tal. Mas como que a gente faz assim, né, diante desses extremos aí para poder identificar essa paz, sabe? Legal, muito, muito bacana, cara. Primeiro a gente precisa entender um aspecto. Essa paz com Deus, que é dito aqui, não é porque Deus fez com a gente alguma coisa, mas porque a gente fez alguma coisa com Deus. Então não tem a ver com os nossos atos de agora. Ah, eu pisei na bola, então eu não tô, eu não consigo reclinar minha cabeça no travesseiro e ter lá o sono do justo. Fiz alguma lambança, então eu não consigo. Tá? Mas é de Deus para conosco essa paz. É mais ou menos assim, talvez eu esteja sendo simplório demais. Não sei se já aconteceu com você.
de você ter feito algo de errado para uma pessoa e você está andando na calçada e a pessoa está lá vindo na sua direção e você vai, atravessa para outra calçada, muda de rumo e tenta viver como se aquela pessoa não fizesse parte da sua vida. É mais ou menos assim que a gente vive com Deus quando a gente ainda não foi justificado. A gente está levando a vida da gente, enquanto a gente não é confrontado com Deus, parece que está tudo normal. Mas não está normal. E aí a gente fica se esquivando de Deus para tentar dizer que está tudo bem, mas não está normal. Quando a gente é justificado, essa dívida que eu tinha com Deus foi paga, então eu não preciso mais mudar de calçada quando eu vejo Deus numa calçada. É mais ou menos assim. O que acontece? O fato da gente ter pecado, isso lá no pecado original e também no nosso dia a dia, faz com que a gente tenha esse sentimento de débito com Deus o tempo todo. Quando nós somos justificados, essa sensação vai embora. Isso, como se eu tivesse culpa no cartório, isso mesmo, Caio. Essa sensação vai embora e eu posso andar em paz com Deus. Porque eu fui considerado justo por ele. A dívida que eu tinha com ele foi paga. Então eu consigo ter acesso a Deus em função disso. Eu tenho paz com ele. Eu não preciso me esconder. Se a gente for lembrar lá no capítulo 3, quando tem o relato da queda do homem, né, da humanidade, quando eles pecam, o primeiro comportamento que eles têm em relação a Deus é se esconder. É tentar fugir de Deus. Porque existe um ambiente de hostilidade em virtude do pecado. Quando a questão do pecado é resolvida por meio do sacrifício de Jesus e nós somos declarados justos, eu tenho paz com Deus, logo eu não preciso me esconder de Deus. A Daisy coloca assim: paz com Deus é tipo a nossa reconciliação com Ele. A de Deus é aquela que vem dele no nosso coração nos momentos difíceis. Isso, é interessante que a Daisy colocou. A Daisy está diferenciando aqui o que é paz com Deus e o que é paz de Deus. Paz com Deus é na nossa relação com Deus. Paz de Deus é fruto de Deus em nós, mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, Deus trazendo para a gente essa paz que vem dele, que é a tal da paz que excede todo o entendimento. Perfeito, Deise, é isso mesmo. Existe a paz com Deus. Olha, eu não estou mais brigado com Deus, eu não estou mais de mal de Deus. E a paz de Deus, que Deus nos dá para a gente viver aqui no nosso dia a dia, nesse mundo, que não é fácil. Tá? Então, esse é o primeiro efeito da justificação. Paz com Deus. Isso, a Ana complementa o que a Daisy colocou e coloca assim, ó: a paz de Deus tem a ver com nossa tranquilidade em estarmos conectados, apesar das nossas dores. Vocês que têm que dar aula, não eu. Legal, pessoal, legal. Então esse é o primeiro efeito. Paulo, ele continua, e do verso 2, ele fala um negócio interessante também. Ele diz assim, ó: por meio de quem, né? Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que eu acho interessante aqui, pessoal, é esse comecinho do texto que diz assim, ó: paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. A justificação que foi feita por Jesus para nós, ela faz com que a gente tenha acesso a Deus, com que a gente tenha amizade com Deus. Então a gente tinha um distanciamento de Deus em virtude dos nossos pecados, desde lá do pecado original, passando pelos nossos pecados. Então a gente estava distante de Deus, afastado de Deus. Quando acontece a justificação, esse afastamento acaba. E a gente começa então a ser possível para nós ter um relacionamento pessoal com Deus, uma amizade com Deus. Porque o pecado,
gerava um distanciamento. Cristo morre na cruz, paga o preço do pecado, nos justifica, e a partir desse instante a gente passa a ter um relacionamento pessoal com Deus. Pode sim, Ana, pode falar. Desculpa, eu dei risadinha porque eu falo demais. Mas eu tô vendo seu slide aqui, uma coisa está me chamando a atenção. Esses dois ursinhos abraçadinhos, né? Todos querem ter uma amizade com Deus. Assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa que você perguntar para ela, você quer se relacionar com Deus? Ela vai falar, não, não quero, não gosto de Deus. Isso daí Odeio não Deus. existe. É muito difícil, né? As pessoas até, na maioria, eu acredito, elas acreditam que elas se relacionam com Deus, né? Eu acho que a conversão, ela se dá no momento que Deus se relaciona conosco. Essa é a diferença, né? Você pode passar uma vida toda querendo buscar a Deus e não encontrar a Deus, ou até achar que você está fazendo coisas para agradar a Deus, mas não se relacionar com Ele verdadeiramente, né? Mas um dia, quando ele vem, ele é um desses ursinhos aí, ó, quando ele aparece e te dá um abraço, eu acho que a partir daí é que acontece essa mudança do pensamento, né? Esse encontro. E aí a justificação é que se dá nesse momento tende a crescer, né, com a nossa vida cristã. Não, só que me remeteu a isso, essa sua imagem. O Caio colocou Deus e o ursinho que tá abraçando, Ana. Isso, mas é isso mesmo, pessoal. A obra de Jesus na cruz, ela vai muito além de nos livrar do castigo eterno. É muito mais do que isso, né? A morte de Jesus na cruz e a sua posterior ressurreição resolve esse distanciamento que a humanidade tem de Deus desde o Éden. Desde que a humanidade pecou contra Deus, nós ficamos distantes de Deus. E para que a gente pudesse voltar a Deus como relacionamento, de conversar com Deus à tarde, tudo isso a gente passa a ter a partir da justificação. Jesus permite que a gente tenha, então, livre acesso a Deus por meio da fé. E isso se dá com a justificação. Seguindo aqui, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção também é uma expressão que Paulo usa no final do verso 2, em que ele diz assim, e nos gloriamos ou nos alegramos na esperança da glória de Deus. A gente pela fé obtivemos aí então acesso pela fé, também por meio de Jesus a gente está firme nessa fé, e ele usa a expressão, e nos gloriamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. O que seria a esperança da glória de Deus? Essa esperança de poder estar face a face com Deus, de vivenciar, de ver, de comungar com Deus nesse grande dia. O que me chamou a atenção, a irmã Jacqueline está falando que o áudio está cortando. Talvez eu tenha que dar uma saidinha para voltar então. Então esperem um pouquinho para eu poder fazer isso. Som? Tá melhor o áudio?
Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao que a gente estava conversando. Problemas técnicos acontecem, né? A minha internet não é lá das melhores, por isso. Então vamos lá, pessoal, só para a gente poder entender aqui. Então a gente estava falando desse termo que Paulo usa, esperança da glória de Deus, que traz para a gente aí uma questão dessa esperança relativa à vida na eternidade. O que me chamou a atenção é que, ao ler o texto, ler os comentários do texto, a palavra, eu não gosto muito de fazer isso, utilizar termos em grego e tal, mas aqui faz uma diferença. É a palavra que foi utilizada por Paulo como o termo esperança, que é traduzido como esperança, que é a palavra elpis do grego. O melhor significado para essa palavra não seria esperança, seria convicção, né? Seria uma esperança, mas uma esperança com certeza, com a convicção de que isso vai se realizar. Porque o que acontece? A gente costuma muitas vezes relacionar o esperar. Sem problemas, irmã Jaque, mas assim, o áudio tá ruim ou é eu que estou me expressando mal nesse termo? Para eu poder ver se eu consigo melhorar aqui, se for o áudio ou se é uma questão da maneira com que eu tô. Ah, tá, agora tá melhor, beleza. Então vamos lá, pessoal. O áudio que estava cortando, tá? Beleza. Então vamos lá. O que seria então essa questão da esperança da glória de Deus? A gente espera ansiosamente o grande dia. A gente espera que a gente vai, o dia que a gente vai sair desse modo de vida que a gente tem e passar para um relacionamento direto com Deus. Quando Paulo usa essa expressão esperança, ele está dizendo que essa esperança não é uma esperança que nem a gente espera na sala de espera do dentista, né? Que a gente está ali sofrendo com essa questão da esperança. Será que vai atender? Será que não vai atender? Na verdade, é uma esperança com a convicção de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Ou seja, a nossa esperança não é uma esperança que pode ser frustrada. Ela é uma esperança que certamente vai ser concretizada. Então, o termo que Paulo usa aqui nos dá essa convicção de que o que a gente espera vai realmente acontecer. Não é algo que pode ou não acontecer e eu estou aqui esperando. É algo que com certeza vai acontecer. Então, eu trouxe essa expressão em grego só para a gente tentar compreender isso, porque é importante a gente entender que o que Jesus prometeu da nossa vida na eternidade com Ele não é algo que pode ou não acontecer, é algo que vai acontecer. É certo, tá? Então isso é importante a gente tratar. Seguindo aqui, tá? Paulo começa a entrar aqui num aspecto que é, às vezes, um pouquinho complicado de entender. No verso 3 e no verso 4, o Paulo diz o seguinte: ele fala, né, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança na glória de Deus. Mas não é só isso. Também nos gloriamos nas tribulações. Como assim? Eu me alegro quando eu estou passando dificuldade? Não faz sentido. Mas aí Paulo continua. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, no verso 4, produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. O que o Paulo está dizendo aqui, pessoal? Que quando a gente passa por tribulação, pelos momentos difíceis da vida, e todo mundo passa por isso, né? O próprio Jesus nos avisou, né? Neste mundo vocês terão aflições, né? Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente passa pelas situações difíceis aqui no nosso dia a dia, mas o Paulo diz, olha, essas tribulações, elas produzem perseverança. O que é perseverança? A capacidade de você chegar até o fim da caminhada.
Então, as lutas da vida, as lutas do dia a dia, vão nos moldando a fim de que a gente consiga resistir até o final. Essa perseverança que a gente desenvolveu em meio à tribulação, o apóstolo Paulo continua, ele fala que gera em nós um caráter aprovado. Ou seja, a tribulação uma hora acaba. As lutas uma hora acabam. Quando essas lutas acabam, a gente perseverou a essas lutas, o que acontece? A gente acaba desenvolvendo aí um caráter, né, que a Dida coloca aqui, né, uma resistência, né, daquilo que a gente passou. Então, o que vai acontecer? A tribulação gera na gente perseverança, molda o nosso caráter, e aí, moldando o nosso caráter, gera em nós esperança. Porque a cada nova tribulação, a gente olha para trás e diz assim, opa, eu venci aquela anterior, então eu posso ter esperança de que vou vencer essa também. Então vamos lá, vou passar a palavra primeiro para a Dida, depois para o Caio. A Dida primeiro, quando a Dida terminar, o Caio já pode ir na sequência. Oi, Lu, eu nem queria falar. Mas eu quero que você fale. É justamente, é que eu fiquei pensando na ilustração desse fortalecimento, dessa resistência, né? É que nem exercício, quando a gente começa, que você está fraco, flácido, os músculos não estão funcionando. Aí, quando você vai insistindo nisso, você vai sentindo que você está forte e que você passa para uma outra etapa. Você consegue fazer exercícios mais intensos, né? Então, essa trajetória com Deus, é justamente assim, a gente passa por esses momentos, quando a gente resiste à tribulação, à tentação, a todas essas dificuldades que o ser humano passa, aí você olha por aquilo e fala assim, olha, eu passei por isso. Quando vem outra, você respira fundo, né? Fala, ai Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas como você passou, você resistiu àquilo ali no passado, te dá um impulso, né? Te dá um impulso, aí você vai e realmente nos faz mais fortes. Você sente que os seus músculos estão mais definidos, né? Numa nova, embora doa, seja uma experiência diferente e tudo, mas você consegue resistir de novo. E aí isso vai moldando o caráter da gente no que se diz respeito aqui à vida cristã, né? Ela vai moldando o nosso caráter. Nós vamos, sim, nos tornando resistentes, tomando todo o cuidado para que a gente não se vanglorie dessa resistência, para que esse fortalecimento não seja motivo para a gente ficar passando na cara dos outros, falando, eu posso, eu sou, isso. É tudo, depende do agir de Deus na nossa vida, né? Amém, amém. Diga, Caio. Ô, Lu, a irmã Jaqueline fez uma pergunta interessante aí. Acho que responde ela primeiro, depois eu faço a minha. Legal. A irmã Jaqueline diz o seguinte, ó, como superar essas tribulações sem ser acomodado? Eu, às vezes, fico incomodada em ficar esperando o agir de Deus e em achar que estou sendo acomodada, fico confusa. Irmã Jaque, é normal esse sentimento, né? Da gente saber até que ponto a gente precisa fazer e até que ponto Deus vai agir ou vai interceder. Eu tenho também dificuldade de compreender isso. O que eu costumo lidar com quando surgem situações de tribulação é tentar analisar o que eu poderia fazer. Diante disso que eu estou vivendo, das circunstâncias que eu estou enfrentando, o que dentro das informações que eu tenho, das variáveis que eu tenho controle, o que eu consigo fazer para melhorar essa situação ou para vencer essa tribulação? O que cabe a mim fazer para perseverar? O que cabe a gente fazer, a gente faz. O que cabe a Deus fazer, a gente precisa descansar. É nesse aspecto que Paulo está dizendo aqui. E eu acho interessante o que Paulo fala também, é que o termo que a gente tem aqui
É alegria na tribulação e não alegria com a tribulação. Ninguém fica alegre porque está sofrendo, porque está passando pela tribulação. A gente fica alegre em meio à tribulação. Então, tem situações da vida da gente que a gente realmente fica um tanto quanto perdido. Mas aí é ter em mente isso. O que depender de nós, né, dentro dos valores da palavra de Deus, a gente faz. E o que couber a Deus fazer, Deus vai fazer. Não vou tentar eu fazer o que Deus tem que fazer, mas também não deixar eu de fazer o que cabe a mim fazer. Acho que essa seria a linha que a gente teria que adotar, que é bem tênue, é difícil em algumas situações a gente identificar, mas seria isso. Dentro dessa situação que eu estou vivendo, de tribulação, o que eu posso fazer? Sem afrontar a palavra de Deus, sem estar, de alguma maneira, tomando algo que Deus faria, legal, eu faço. O resto, Deus trabalha no tempo dele, conforme ele quiser. Não, irmã Jaque, não fique triste, não se sinta culpada por essa tristeza. É natural, é natural. E aí uma coisa que é importante, pessoal, Paulo não fala isso aqui, então eu vou usar uma expressão que Paulo usou em outro momento. Digo eu, não o Senhor, tá? Muitas vezes, a ação de Deus em meio às tribulações que a gente vive é por meio das pessoas que Deus coloca no caminho da gente. Então, essa alegria na tribulação, ela é uma alegria que ela é vivenciada em comunidade. Quando um irmão nosso, quando uma irmã nossa passa por um momento de angústia, por um momento de luta, a igreja precisa estar presente. Para que a gente não fique sozinho, para que a gente não fique abandonado. Então é importante isso. Tá? Não sei se eu me fiz entender. Tá? Caio, se quiser falar, pode falar. Maravilha, eu gostei muito, né, da fala de cada um de vocês. Eu acho que entra muito naquilo que eu ia falar, né? E já respondeu bastante. Mas eu só queria, né, diante dessa escadinha que você colocou aí, Lu, surgem essas dúvidas mesmo, né? Tipo assim, pô, primeiramente, que história é essa, né? A gente se alegrar na tribulação. Aí depois vem essa questão da perseverança, né? E aí, as dúvidas que vêm é o seguinte, tipo, o texto parece dizer que a perseverança produz, né, um caráter aprovado. Então, isso está mostrando claramente que, né, pelo que se parece, tá havendo aí algo acontecendo em você enquanto você está passando por aquela situação, né? E eu acho que isso pressupõe também, Lu, o que você falou anteriormente, da questão da salvação, né, daquele processo. Porque, por exemplo, quando a gente entende a questão da eleição, da predestinação aí, eu acho que isso entra nisso, né? De você estar nesse processo e Deus está agindo em você justamente por conta, né, fez muito antes. Calma aí. Calma aí que a Haruka latiu aqui, eu não... É o mal da videoaula, pessoal. O cachorro participa da aula. Vamos lá. Mas é isso mesmo, Caio. O que é importante a gente entender, quando fala em especial da parte aqui da perseverança, tá? É que a tribulação, embora ela não seja necessariamente algo que a gente considere bom e tal, ela possibilita que Deus nos transforme. Né? Por meio das tribulações, Deus também vai moldando o caráter da gente, vai transformando a gente, vai santificando a gente. Então isso é bastante importante a gente entender. Por mais que a tribulação seja algo que nos traga, dificuldade, muitas vezes sofrimento, a gente precisa desenvolver uma capacidade de enxergar Deus em meio à tribulação, porque é por isso que a gente sente alegria na tribulação, por ter a companhia de Deus. É o que o salmista fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, estou passando por um período de tribulação, eu não vou temer mal algum. Ah, porque a tribulação não está sofrendo? Não, não é por isso. Porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então é isso que é possível ter alegria na tribulação, porque Deus se faz presente em meio à tribulação. Pode falar, Ana Lúcia. Eu me sinto até chata. Mas a verdade é que essa palavra me tocou bastante, né? Porque muitas vezes a gente nem sente alegria na tribulação. Né? A gente mesmo aqui, eu tenho passado por dias que eu não me sinto feliz por causa das minhas lutas.
Mas quando nós servimos a Deus, nós temos convicção de que nós estamos servindo a Deus. E não tem nada que possa mudar isso, nem mesmo o sofrimento. Você sofre, fica triste, fica infeliz, mas como aquela palavra que Pedro falou para Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Então, não, ainda que nós estamos sofrendo e com Deus, não tem outro lugar para ir que não seja esse. E a gente tem esperança de que vai passar, de que Deus vai curar e tudo vai mudar. Porque nós servimos a um Deus fiel, poderoso, um Deus de amor. Então, nem sempre estaremos felizes, né? Alegres e saltitantes na luta. Isso vem depois. Quando Deus nos dá a vitória, nos dá o consolo, aí a gente se alegra. Então, são fases. É isso aí. A Dida quer falar também? Pode falar, Di? Olha, então, a tristeza, ela faz parte do processo todo, né? A gente não quer lidar com ela, a gente não quer ficar triste, a gente não quer sofrer, a gente não quer chorar, mas faz parte desse processo todo. Mas eu acho que o interessante é, mesmo nesses momentos de mais angústia que a gente passa, daquela tristeza profunda, a gente ter essa certeza de que Deus está ali, né? Mesmo porque a gente questiona, fala, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo dessa forma? Mas o que acontece para que tudo isso vá esse rumo que as coisas estão tomando? Então, é um entendimento mesmo de que a gente, nesse momento, a gente está sendo sustentado por Deus. Ele está cuidando. Por mais difícil que esteja sendo. Então, a gente não quer passar por problema financeiro, porque nós somos servos de Deus, porque nós cremos no Senhor, a gente não quer passar pela doença. Quando essas coisas batem na nossa porta, bate na porta de todo mundo. A gente ora, a gente intercede, mas quando bate na nossa porta, fala, meu Deus, por que está acontecendo isso aqui dentro da minha casa? E aí a gente fica triste. Quando o desemprego, a falta de dinheiro, quando você passa por uma situação assim, você fala, meu Deus, está batendo aqui na minha porta. Mas nós temos a convicção de que nós temos um socorro. E é esse socorro que traz essa alegria, não é essa alegria de sair também saltitando no meio da morte ali, não é isso. Mas é uma alegria de ter certeza de que Deus está nos ajudando. E nós vamos passar, eu sempre falo que Deus dá a direção, Ele ilumina o nosso caminho, por mais escuro que esteja, nós temos uma saída. E eu acredito que isso seja essa convicção que nós temos do amor de Deus pelas nossas vidas, em qualquer circunstância. Porque na palavra não está falando que a gente não vai ter tribulação, muito pelo contrário. Né? Está afirmando que a gente vai ter, sim, tribulação. Mas é como é que nós vamos viver nessa tribulação, como nós vamos encará-la. Com dor, com sofrimento, com questionamento, com tristeza, mas sabendo de que Ele está lá sustentando. De uma forma que é sobrenatural, né? Que a gente a gente mesmo não define. A gente fala, é Deus, mas a gente não define esse sobrenatural, né? Amém. Como eu aprendo com vocês, né, pessoal? O Caio com as perguntas complicadas, vocês aí simplificando o que o Caio perguntou como complicado e ajudando a entender, legal. O Caio colocou assim, ó, para a gente poder fechar essa parte. Acredito que a maior dúvida é entender quando é monergismo e quando é sinergismo. Só para tentar simplificar aqui, o que seria monergismo? Quando é que Deus faz e quando é que a gente faz junto com Deus. É difícil entender, Caio, mas eu acho que santificação e perseverança é sinergia, dentro daquilo que a gente viu do processo da salvação. Todo o resto é monergia, é Deus. A salvação é Deus quem providencia. Uma vez salvo, eu preciso me santificar. Esse processo de santificação é Deus em mim
mas eu também trabalhando nesse processo. E aí ele fala da parábola do semeador, e ele quer entrar na questão da eleição e da predestinação, que a gente vai falar daqui a algumas aulas, tá? Que parece um pouquinho complicado, a igreja está discutindo isso há bastante tempo, e não resolveu ainda, mas a gente vai falar em outras aulas quando chegar nesse ponto, nessa epístola de Paulo aos Romanos. A irmã Jaque diz assim, é engraçado que às vezes me sinto mal por estar alegre, né, com paz, mesmo com o mundo desabando na minha cabeça. Eu já fui questionada, as pessoas dizem, a vida tá fácil, hein? E a Ana diz, Deus está consolando, isso é uma bênção, o mundo não entende. Mas é exatamente isso, pessoal, essa alegria na tribulação, como a Dida falou, não é você sair virando estrelinha, dando cambalhota, porque as coisas estão boas. E o que a gente tem vivenciado nesse tempo mostra um pouco disso. A gente tem vivido um tempo bem complicado, né? A gente tem aí no nosso país, todo dia, morrendo pelo menos 1.000 pessoas, com uma doença que a gente não sabe direito como é, com as pessoas nem ligando para as coisas, uns indo para shopping, uns indo para praia, em aglomerações, ninguém ligando com nada, e a gente consegue ter alegria mesmo assim. Aí a gente pensa assim, caramba, era para eu estar me derramando em lágrimas aqui. Não que a gente não sofra, a gente sofre, mas a gente consegue perceber a presença de Deus em meio a esses momentos difíceis que a gente tem enfrentado. E acho que mais importante do que o caminho que a gente tem trilhado é a companhia que a gente tem no caminho. Eu estou passando por uma tribulação, mas eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Eu estou passando por um momento muito difícil na família, mas Deus está comigo. Claro, Caio, pode falar. Lu, uma vez eu li uma analogia que talvez ajude a entender muito essa questão de ter contentamento, né, por assim dizer, na tribulação, que é o seguinte, resumidamente, há um rei, né, que ele estava se questionando a respeito disso, né, o que seria a verdadeira paz, e aí então ele decide, né, chamar todos os artistas lá que estavam no seu reino para poder desenhar um quadro que representasse essa paz verdadeira, né, e dois chamaram muita atenção dele, um deles é uma imagem, assim, bem... né, de uma natureza calma, tranquila, né, tudo verde, tudo bonito, céu azul, pássaros voando, um lago tranquilo com peixe e tudo mais. Agora, a segunda, que foi a vencedora e chamou mais a atenção dele, era totalmente o oposto, né, era um céu assim, todo escuro, relampejando, nas montanhas tinha até lavas descendo assim, uma chuva horrível, mar agitado, né, mas dentre as montanhas tinha uma fenda onde se encontrava um pássaro dormindo tranquilamente, né, no seu ninho. Então, provavelmente é justamente isso que Paulo está dizendo aí com relação a ter alegria durante a tribulação, né? É exatamente isso. Achei legal essa sua ilustração. Para algumas pessoas pode parecer até que é alienação, mas não é. É porque a gente descansa em Deus. É o fato da gente saber que Deus está com a gente. E Deus estando com a gente, todo o resto a gente sofre, mas todo o resto é periférico. Isso. Eu gosto muito daquela música que o louvor às vezes canta, chamado Em Teus Braços. A gente está nos braços de Deus. São difíceis, mas eu estou seguro porque eu estou nos braços de Deus. Pode falar, Dida. Vou contar uma coisa aqui rapidinho, que não é nem para contar, né? Por que não? Lógico que é para contar. É um testemunho mesmo. Se não é fofoca, pode contar, de Deus. Sei que não é fofoca, então manda ver. Teve um dia que, logo no começo do ano, eu estava aqui sozinha, passei muito mal, comecei a sentir uma dor do lado esquerdo, e aí aquelas coisas, tá doendo, tomei um heparema, fiz um chá de boldo, que o boldo resolve bastante coisa, né? Só que a dor foi aumentando. E foi aumentando. Eu até, era o quê? Umas 10h30 da manhã, o Vinícius tinha ido trabalhar e tal. Aí, eu até deitei para sentir alívio, mas só foi aumentando. Aí, eu orei e falei, Senhor, me orienta. Eu fico aqui ou vou para o hospital? Porque eu estava sozinha, eu estava com medo, né? Aí, enfim, falei, eu vou para o hospital. Aí,
E a dor aumentando, aumentando. Liguei para a Bruna, falei, Bruna, eu tô indo para o hospital. Ela falou, Dida, eu vou aí te buscar. Eu falei, não dá tempo, não dá tempo. Eu vou, você me encontra lá. Chamei um Uber e fui. Eu não falei nada, ele me perguntou, a senhora tá passando mal? Eu falei, tô. Nossa, ele foi que nem um louco, né? Porque ele não queria que eu morresse no carro dele, na realidade, eu acho. E aí atrapalhar o trabalho dele, né? E aquela dor não diminuía de forma nenhuma, ela só foi aumentando. E eu fui pedindo a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí eu tinha certeza que ia estourar alguma coisa dentro de mim. Tamanha dor, eu nunca tinha sentido uma dor daquela. E eu fiquei muito quieta com aquela dor e eu, na minha cabeça, muito confusa. Aí eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas seja o que for, eu vou ficar em louvor ao Senhor. E eu fiquei cantando essa música. E a dor, e até o meu racional fala assim, como que você está descansando no Senhor, que essa dor que está te arrebentando? Mas eu falo, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo. A Bruna passou o período comigo, ela viu como foi, assim, foi bem difícil. E a dor só passou mesmo, foi aliviando dias depois. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Acontecesse o que acontecesse, eu sabia que Ele estava lá comigo. E eu continuei meditando no Salmo 23, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor está aqui, eu estou no vale, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Seja o que acontecer comigo, eu falei assim para Deus, eu vou estar nos teus braços. Em nome de Jesus, eu estou aqui, a dor passou, mas foi uma coisa, assim, uma experiência muito diferente de tudo que eu tinha vivido, porque eu fiz esse processo de ir para o hospital e tudo sozinha, mas eu sabia que Deus estava comigo. Então, a gente descansa nele na dor, numa das maiores dores, eu não posso avaliar, porque eu sei que tem dores maiores que essas físicas, mas Deus está conosco, e a gente deixar que Ele nos acolha. Está doendo, a gente está se contorcendo, Ele está nos acolhendo. É uma certeza que nós temos. É isso. Amém. A gente não pode permitir que as tribulações tirem da gente essa percepção da presença de Deus, né? A gente nunca está sozinho. Isso é importante a gente ter em mente. Uma dos grandes efeitos, das grandes bênçãos da justificação é saber que mesmo em meio à tribulação a gente tem a companhia de Deus. A gente tem Deus com a gente, chorando com a gente, sofrendo com a gente, às vezes intervindo em meio a tudo que a gente está vivendo. Ele está sempre com a gente, isso é importante a gente lembrar. Aí o apóstolo Paulo, ele continua, né, pessoal? Vamos seguir aqui. E ele diz assim, ó, Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então a esperança que a gente tem daquele grande dia, aquela esperança que a gente falou agora há pouco, dessa convicção, ela existe por quê? Porque Deus derramou na gente o amor dele nos nossos corações e nos concedeu o Espírito Santo. Então esse texto aqui, embora ele não fale especificamente sobre isso, ele fala de duas coisas importantes que são características dos cristãos. Todo cristão, nele foi derramado o amor de Deus. Então, se o amor de Deus foi derramado em nossos corações, a gente precisa expressar esse amor a Deus e às outras pessoas. E todo cristão tem o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo, ele não diz que o Espírito Santo que ele concedeu a alguns de nós, ele diz por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, o Espírito Santo, ele é alguém que está em nós desde o momento da nossa conversão. Tanto o amor de Deus está em nós, como o Espírito Santo Deus nos concedeu no momento em que a gente foi justificado. Então você não precisa fazer nada para ter o Espírito Santo. Ele não é um segundo advento, um segundo presente de Deus. Quando nós somos salvos, o
o Espírito Santo já passa a habitar dentro da gente, e esse Espírito Santo gera em nós amor. Então é importante a gente, embora aqui Paulo não esteja tratando sobre a doutrina do Espírito Santo, nesse texto a gente percebe isso, de que Paulo tem convicção de que todo aquele que foi justificado tem o Espírito Santo. Todo aquele que pertence a Deus tem o amor de Deus em si e tem o Espírito Santo concedido por Deus habitando nele ou nela. Vamos lá, pessoal. Aí, talvez aqui nesse capítulo 5 seja agora os versículos mais lindos que a gente tem aqui, que é o verso 6 até o verso 8, em que Paulo faz assim, ó. Diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Olha que interessante essa declaração de Paulo aqui, pessoal. Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu pelos pecadores. Então não foi algo assim, olha, eu vou ver se eles merecem, e se eles merecerem eu vou morrer. Não, ele morreu pelos pecadores. E eu sou pecador. Então quando Cristo morreu por mim, ele morreu mesmo sabendo quem eu sou. Mesmo sabendo de todos os meus pecados, de todos os meus defeitos, de todas as minhas falhas, dos pecados que eu cometi, dos pecados que eu vou cometer. Esse amor, é como a Dida coloca aqui, né? Ele nos ama como somos, na condição de pecadores. A Dida escreveu aqui. Exatamente. Jesus me ama apesar de mim. Porque se eu for olhar para a minha vida, eu faço de tudo inconscientemente, mas a gente faz de tudo para Jesus não nos amar. E às vezes a gente fica falando assim, puxa vida, cometi o pecado tal, Deus não me ama mais. Não, Deus te amou, Jesus morreu na cruz, mesmo sem que você tivesse corrigido os seus pecados. Então, não há pecado que a gente cometa que faça com que Jesus nos deixe de amar. É claro, né? A gente precisa responder a esse amor para o nosso bem. Mas Jesus nos amou, ponto. Isso eu acho fantástico que Paulo coloca aqui. Jesus morreu pelos ímpios. Não morreu pelos santos. Não morreu pelos bons. Jesus morreu por mim. O maior dos pecadores. Então isso eu acho que não há declaração de amor maior do que essa. Alguém morrer por você, mesmo sem você merecer. Alguém te amar, mesmo você não tendo feito nada para merecer esse amor. É o que Paulo coloca aqui no verso 6 e no verso 8. Na sequência, do 9 ao 10, Paulo diz assim, ó: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então o que Paulo está dizendo, olha só, se quando eu era inimigo de Deus, eu não ligava para ele, eu era pecador, ele me justificou e ele me reconciliou, por que eu vou ter dúvida do que ele vai fazer para mim lá na glorificação? Eu posso ter certeza, eu posso ter segurança, porque eu fui justificado, reconciliado e salvo por Deus. Então eu estou seguro. Se quando eu não merecia, quando eu era um traste, Jesus me justificou, me reconciliou e me salvou, que dúvidas eu vou ter de passar a eternidade com ele que ele prometeu?
agora que ele está transformando a minha vida. Então eu posso ficar tranquilo. Quando eu não valia nada, não que eu valha muita coisa agora, mas quando eu não valia nada, ele me justificou, me reconciliou e me salvou. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ficar inseguro? Confia em Deus. Tenha certeza de que a boa obra que ele iniciou, ele vai terminar. O Caio gostou da imagem com os capacetes. Segurança, né, Caio? Segurança. Então, isso é importante a gente entender, pessoal. Tá? Deus nos amou de maneira absurda quando a gente nem ligava para ele. É o que a Ana coloca aqui, ó. Se quando éramos pecadores ele morreu por nós, por que viver uma vida com ele não seria bem melhor? Exatamente. O Caio colocou que lembra o capacete da salvação de Efésios. O pastor pregou sobre esse texto, né, umas semanas atrás aí. Não há dúvida de que viver com Deus é melhor, a Ana coloca. Então é isso que a gente precisa ter em mente, pessoal, né? Deus nos ama. E se ele nos ama, o que ele prometeu, ele vai cumprir. A gente vai viver a eternidade com ele, não tem discussão. Seguindo aqui, pessoal, no verso 11, Paulo fala um negócio também que é bastante interessante. Ele fala assim, ó: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então ele fala assim: nos alegramos em Deus, ou nos gloriamos em Deus por meio de Jesus, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então é interessante que existe uma satisfação dentro da gente pelo fato da gente ser reconciliado. A gente precisa se alegrar nisso. Eu me alegro por ter sido reconciliado com Deus, por ter sido justificado por Deus. E essa alegria, ela é no presente, porque a reconciliação ela é presente e é cotidiana. Os pecados que eu cometo, os que eu vou cometer, eles foram perdoados. E aí uma coisa interessante que traz para a gente aqui, o Timothy Keller colocar isso aqui, que quando a gente entende, quando a gente compreende a justificação, a gente precisa entender que o passado fica no passado. O que foi perdoado, foi perdoado. E não precisa ficar gerando culpa, não precisa ficar gerando um fardo que a gente não tem como carregar. Porque o que acontece muitas vezes, pessoal, a gente entrega a vida para Jesus, mas continua remoendo por pecados que a gente cometeu, que Jesus já pagou o preço por eles. Jesus já te declarou justo. Então, o que aconteceu lá atrás, fica lá atrás. Eu fui reconciliado. Ah, mas quando eu tinha tantos anos, eu fiz isso, isso e isso. Passado é passado. Jesus perdoou. Porque uma estratégia que o tempo que a gente vive tem, e que talvez o diabo use isso, é sempre tentar apontar para a gente de que por causa das coisas que a gente fez lá atrás, de que a gente não é digno dessa reconciliação com Deus. Você não é digno porque você não é justo, mas lembre-se, Deus te declarou justo. Não é o que você fez que te fez ser justo, é Deus quem declarou. Deus se reconciliou com você. Então, o que passou, passou. Não permita com que os seus pecados do passado te impeçam de viver essa reconciliação e se alegrar com essa reconciliação no presente. Desfrute da bênção de ter sido reconciliado com Deus. A Ana diz assim, ainda bem que nós já sabemos disso, e o diabo sempre querendo contar a mesma história de maneira diferente. Distorcer a história, na verdade, né? E é importante a gente entender isso também, pessoal, porque essa cobrança que a gente faz com a gente mesmo, a gente também faz, às vezes, com outras pessoas. A gente conhece alguém do nosso
do nosso relacionamento que se converte. E a gente fica sempre com o pé atrás. Será que se converteu mesmo? Porque fez tal coisa, será que se arrependeu mesmo? Se Deus perdoou, Deus perdoou. Se Deus perdoou, tá perdoado. Né? É que nem aquela história, essa é engraçada, tá? Não serve muito para ilustrar, mas é engraçada. Uma missionária estava num interiorzão do Brasil aí evangelizando, pregando o evangelho, e ela tinha lá a casinha dela, e ela evangelizou um rapaz. O rapaz supostamente se converteu, entendeu o evangelho, se converteu. E aí um dia essa missionária tinha saído para pregar em algum lugar, e quando ela está voltando, esse rapaz está saindo da casa dela, roubando a televisão dela. E foi pego em flagrante. E aí ele chorou, pediu perdão, disse que se arrependeu. Ela perdoou, ele colocou a televisão de volta. Passou um tempo, alguns meses, ela voltando de novo para casa, o mesmo rapaz saindo com a televisão, roubando a televisão. E aí ela fala assim, mas de novo você fazendo isso? E o rapaz diz assim, de novo não. Da outra vez você me perdoou, é a primeira vez agora. Então. Não é que a gente tem que fazer isso com Deus, pessoal. Mas o que passou, passou. O que passou, passou. Né? O próprio apóstolo Paulo fala, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, o que passou, que era velho, antes da sua conversão, antes de você conhecer Jesus, é passado. O que vale é daqui para frente. Tá? Não é para roubar a televisão de ninguém, viu, pessoal? Roubar é pecado. Vamos lá, pessoal. Aqui no capítulo 5, deixa eu ver se a gente consegue tratar isso. Não, tá tarde já. Vamos deixar isso para a próxima aula, pessoal. Porque é o seguinte, aqui Paulo começa a trabalhar a partir do verso 12 o conceito do primeiro Adão e do segundo Adão, que é um conceito que a teologia chama de representatividade federal. Ou seja, nós éramos representados por Adão no Éden, quando Adão pecou, e pelo pecado de Adão, todos nós somos declarados pecadores. E da mesma forma nós somos representados por Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz, é como se o Luciano tivesse morrido na cruz, porque ele estava me representando ali. Então é o que Paulo começa aqui no verso 12, em que ele fala assim, ó. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, Adão, ele me representou lá, e em virtude do pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então Adão representava a gente lá, e Jesus representou a gente na cruz. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque já é meio-dia, e na semana que vem a gente retoma a partir daqui, então. O que é essa questão da representatividade? Será que é justo isso? Eu ser considerado culpado por causa do pecado de Adão, e depois ser considerado justo por causa do sacrifício de Jesus? Então a gente vai começar a aula da semana que vem a partir daqui, tá? Se eu for tratar aqui do verso 12 em diante, a gente vai se alongar muito, já é meio-dia, a gente vai ter problemas então. Então, obrigado para todo mundo, tá, que esteve presente na aula. A gente encerra com a aula aqui não terminada ainda, para a gente poder seguir aí essa sequência na semana que vem.